1 Samuel, capítulo 10. Então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse: Porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza, e eles te dirão: Os jumentos que foste procurar foram encontrados. E eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos e por ti se aflige, dizendo: O que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos e outro carregando 3 pães, e o outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto com um saltério, e um tamborim e uma flauta, e uma harpa diante deles, e eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que quando esses sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal, e eis que descerei a ti para ofereceres ofertas queimadas e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti e te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu que quando todos os que o conheciam anteriormente o viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras: O que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: Mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio: Está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou a um lugar alto, e o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: Para onde fostes vós? E ele disse: Procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: Conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse. E Saul disse ao seu tio: Ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados, porém, sobre o assunto do reinado do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu retirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: Não, mas ponha um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. E quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matre foi tomada. E Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso eles continuaram a consultar o Senhor se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: Eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. Quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: Vedes vós aquele que o Senhor escolheu, e que não há ninguém como ele no meio de todo o povo? E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei
e a escreveu em um livro e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para sua casa. E Saul também foi para a casa em Gibeá, e para lá foi com ele um grupo de homens cujos corações Deus havia tocado. Porém os filhos de Belial disseram: como este homem nos salvará? E eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém ele manteve a paz. 1 Samuel capítulo 11. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: com esta condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel, e então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul e contaram as notícias aos ouvidos do povo, e todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: o que aflige o povo que eles planteiam? E eles contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando ele os contou em Bezeque, aos filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: quem é aquele que disse: reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel. Então disse Samuel ao povo: vinde e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de ofertas de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: eis que tenho atentado a vossa voz em tudo o que me disseste, e preparei um rei sobre vós. E agora eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho a cabeça branca, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? A quem oprimi? Ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno, para com isto fechar os meus olhos? E eu restituirei. E eles disseram: tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, tampouco tomaste algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha neste dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: foi o Senhor que pôs à frente Moisés e Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco,
diante do Senhor todos os atos justos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito e os vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito e fizeram com que eles habitassem neste lugar. E quando eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, eles vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. E eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, porque abandonamos o Senhor e servindo a Balaíns e Astarote. Mas agora, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubbaal a Baraque, Jefté e Samuel, e vos libertou da mão dos vossos inimigos de todos os lados, e vós habitastes seguros. E quando vós viestes que Anás, o rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste: não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes e a quem desejastes. E eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. E vós temerdes ao Senhor, e servi-lo e obedecerdes a sua voz, e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor. Então, tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor vosso Deus. Mas, se não obedecerdes a voz do Senhor, e vos rebelastes contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e ele enviará trovão e chuva para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor ao pedir-lhe um rei. Assim Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal ao pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: não temais, tendes cometido toda esta iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E não vos desvieis para o lado, pois então iríeis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar nem libertar, posto que são vãs. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor ao cessar de orar por vós, mas eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade de todo o vosso coração, pois considerai quão grandes coisas ele fez por vós. Porém, se vós continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós como o vosso rei.